boa tarde para você que está aqui no Insta, para você que está aqui no Face. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para a nossa live. Quero começar dizendo um recadinho. Esta é a última live que a gente faz às segundas-feiras. Eu tenho recebido agora mesmo, acabei de divulgar lá na lista de transmissão para as mulheres, que, enfim, sempre que eu vou iniciar a live, eu faço o convite lá, e eu sempre recebo várias respostas dizendo: estou em horário de almoço, não consigo assistir agora. Eu falo muito para mulheres, e especialmente esse não tem sido um horário que a gente tem tido um feedback de que seja um bom horário, então nós estamos fazendo uma alteração. Eu vou fazer a live somente às quintas-feiras, no final do dia. A gente ainda não decidiu o horário, talvez 6, 7, 8 da noite. Enfim, a gente está definindo o que vai ficar mais interessante, de acordo também com a minha agenda, porque eu tenho tido uma agenda bastante puxada, ainda bem, e aí está ficando complexo manter 2 lives na semana, então a gente vai fazer uma live só a partir da próxima semana. Então, a próxima semana já não tem mais live neste horário, na segunda-feira. Essa é a última semana que a gente vai ter live, hoje e na sexta. Ok? Só para você que está aqui sempre com a gente, que nos acompanha, saber e se programar aí. A gente já, no começo da semana que vem, a gente já divulga. Vai ser na quinta-feira, só ainda não sei o horário, a gente está definindo, tá bom? E hoje, então, pegando carona aí no mês de outubro rosa, nós vamos falar sobre a importância do autocuidado. Eu sou a Carolina Salles, psicóloga, e eu trabalho principalmente com psicoterapia, mais especificamente ainda voltada para mulheres. Não somente eu atendo homens aqui também, mas como meu maior público é feminino, eu venho cada vez mais me especializando neste universo. E aí, principalmente, né, nesse universo em que quem está nele normalmente se vê tendo que equilibrar vários pratinhos e às vezes deixando um ou outro pratinho de lado. E o que eu observo é que é bastante comum o pratinho que fica de lado é o pratinho da vida pessoal ou da saúde. Esse é um pratinho que acaba assim ficando, deixa para lá, né? E eu acho que o Outubro Rosa, ele é uma grande oportunidade da gente repensar esses pratinhos que a gente está organizando e perceber que o pratinho da saúde não dá muito para a gente deixar para lá, porque a consequência da gente deixar para lá, ela pode ser bastante impactante na nossa vida. Então, eu quero trazer aqui, né, para a gente iniciar essa conversa. Claro que eu não vou entrar aqui num caminho muito das causas especificamente. Aliás, eu estou verificando a possibilidade de a gente conversar com um mastologista, uma ginecologista, até o final aí de outubro, a gente fazer uma live que a gente possa trazer esse assunto daí de um ponto de vista médico, técnico. O que eu vou fazer aqui é trazer alguns dados estatísticos e falar sobre a mentalidade dessa mulher que se cuida ou que não se cuida, que isso sim é mais a minha praia, e né, é um aspecto aí que eu posso falar com mais propriedade, e para que a gente possa, então, fazer uma reflexão sobre como é que a gente está cuidando, ou que você possa fazer aí uma reflexão sobre como é que você está cuidando deste aspecto aí na sua vida. Então, para isso, eu vou primeiro recorrer a alguns dados que estão disponíveis no FEMAMA. Então, FEMAMA, no site, né, no blog do FEMAMA, FEMAMA é a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, que foi criado em 2006, e é uma associação, né, sem fins lucrativos, e que tem como objetivo agilizar o acesso, facilitar, né, tornar o acesso ao diagnóstico e ao tratamento do câncer de mama mais possível, enfim, para todo mundo, para todas as mulheres, porque, né, quando a gente observa os índices, e no próprio FEMAMA a gente encontra um pouco de alguns desses índices, né, a gente fica, assim, bastante surpresa, não sei se surpresa talvez é a melhor palavra, mas talvez bastante impactada com a quantidade de mulheres que são acometidas. Então, a gente sabe que, segundo pesquisa realizada pela Agência Nacional de Pesquisa em Câncer, a gente tem uma incidência de câncer no mundo
melhor, o câncer de mama no mundo, ele é o terceiro que acomete mais as pessoas, então ele só não é maior do que o câncer de pulmão e o câncer do colo retal. Acomete, e isso, né, é o que mais acomete, especialmente as mulheres, de 154 países dos 185 analisados. Então, quer dizer, a gente tem um índice bastante alto, realmente, de pessoas. Este é o tipo de câncer, segundo a instituição, é o quinto em questão de mortalidade no mundo, segundo estimativas, mais de 627 mil mortes em 2018, o que representa 6,6% do total de mortes por todos os tipos da doença. A pesquisa também aponta que a cada 4 mulheres que têm um caso de câncer diagnosticado, tem câncer de mama, representando 24,2% do total. Quer dizer, sim, são números realmente bastante significativos, e quando a gente pensa no Brasil, né, o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, também tem aqui, né, alguns dados importantes, mostrando que o câncer de mama é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres brasileiras. Para 2019, foram estimados 59.700 casos, novos casos, o que representa uma taxa de incidência de 51,29 casos por 100 mil mulheres. Quer dizer, a gente tem um índice bastante alto, e com uma taxa de 13,68 óbitos para 100 mil mulheres em 2015. A mortalidade por câncer de mama apresenta uma curva ascendente e representa a primeira causa de morte por câncer nas mulheres brasileiras. O Sul e o Sudeste são as regiões que apresentam as maiores taxas de mortalidade, com 15,26 e 14,56 óbitos para 100 mil mulheres em 2015, respectivamente. Quer dizer, a gente tem aí um número, né, os números são bastante significativos, o que faz, né, o câncer de mama de fato estar no foco aí dos profissionais da área da saúde, no sentido de estimularem a prevenção. E ele é um câncer que tem altíssima incidência e que o diagnóstico precoce pode efetivamente evitar a morte e evitar intervenções mais invasivas, né, como mastectomia, enfim, porque ele pode ser, né, ele cuidado no início, ele pode, não necessariamente dá para evitar mastectomia, mas dá para curá-lo, né? Então, quanto antes é diagnosticado, antes é possível de ser tratado, como a gente sabe, né, a prevenção é o melhor caminho sempre. Agora, para fazer o caminho de prevenção do câncer de mama, além de todas as questões que a gente sabe que podem provocar o câncer, então de todas aquelas questões que podem ser evitadas, como tabaco, excesso de uso de álcool, excesso de peso, sedentarismo, então todas essas questões que são clássicas, que a gente sabe, né, já é bastante divulgado, que tudo isso gera deixa o ser humano mais propício a ter câncer, inclusive as mulheres a ter câncer de mama, então a gente já sabe de todos eles, mas tem algumas questões específicas quando a gente fala do câncer de mama, que é especialmente o autoexame e o exame frequente e regular com o ginecologista. Tem uma recomendação, acho que é a recomendação, acho que do Ministério da Saúde, se não me engano, é isso mesmo, né, aqui. As mulheres, elas deveriam começar a fazer o exame de mamografia aos 40 anos, não é o que o SUS coloca como obrigatório, mas estima-se que, né, quando as mulheres fazem a mamografia regularmente, anualmente, a partir dos 40 anos, a gente tem uma diminuição nesse índice bastante significativa, cerca de 20%, por exemplo, entre as mulheres de 50 a 69 anos. Então, com o exame, né, com a mamografia, isso é indo regularmente ao médico que te pede esse exame, mas também com o autoexame. Então, estou trazendo aqui alguns dados estatísticos, só para a gente pensar assim, né, qual é a importância do autoexame e por qual motivo
tantas mulheres não fazem o autoexame? O que acontece que talvez impeça algumas mulheres de fazer o autoexame? Acho que tem algumas questões, né? Como eu disse inicialmente, os pratinhos todos que a mulher carrega, às vezes a impedem de cuidar dela mesma ou de se priorizar né, entre as tantas atividades, as tantas tarefas que ela tem ali, por exemplo, as coisas com a casa, com os filhos, com o casamento, com o trabalho, com os pais, com os amigos, com os familiares, com a sociedade. Então a mulher tem que dar conta de tantas coisas que às vezes o autocuidado vai ficando de lado. Então essa é uma questão muito, muito importante para a gente pensar. Eu já atendi mulheres que estavam sem ir a ginecologista há 5 anos, e assim, mulheres altamente instruídas, com mestrado, com doutorado, não é a falta de informação, então mulheres que sabem que precisa ir ao médico com regularidade, mas que também não fazem um autoexame, e a gente se pergunta o que faz isso acontecer? E é nesse aspecto que eu acho que é talvez a contribuição que eu possa dar, da gente pensar nessa questão, como é que a gente pode tornar isso mais viável e uma prática regular. Isso começa quando a gente se coloca como prioridade. Enquanto a gente não fizer isso, enquanto a gente não se colocar como prioridade, certamente o autoexame, o nosso cuidado, o nosso espaço físico e emocional dentro da nossa própria vida vai ficar pequeno, vai ficar, enfim, e isso tem um preço, eu costumo dizer, tem um pedágio que a gente paga quando a gente não se coloca como prioridade. E eu sei, é muito fácil falar, se coloca como prioridade, e é muito mais complexo viver uma vida que você tem, de fato, vários pratinhos para carregar, e que cada hora você tem que escolher um para priorizar, e que nem sempre vai ser o seu, aliás, que muitas vezes não vai ser o seu de autocuidado. Ocorre que aquilo que não é uma urgência hoje, vai se tornar uma urgência lá na frente. Hoje isso é só importante. Mas se esse aspecto que hoje é importante, que é o autocuidado, que é fazer o autoexame, que é ir ao médico com regularidade, não for importante, ou não for visto como importante, por ser importante, ser colocado como prioridade, ele vai se tornar urgente lá na frente. O que significa ele se tornar urgente lá na frente? Significa que você vai ter que remediar muito mais do que prevenir, para falar um português bem, né, assim, popular, né, tem um ditado que diz, é melhor prevenir do que remediar. Então, se você não faz isso e não coloca isso como importante, se você não coloca isso como algo que faz parte da sua agenda, porque é importante, por isso faz parte da sua agenda, um dia aquilo vai se tornar uma urgência, porque você vai se deparar com daí uma doença, aí um diagnóstico realmente mais complexo e que vai solicitar cuidado, e que aí não vai ter jeito, você vai ter que se colocar como prioridade, ou você morre, ou você, né, adoece de uma forma que você não vai dar conta das coisas. Então, é nesse sentido que eu quero muito chamar a sua atenção. Às vezes a gente diz assim, não, deixa o médico pro ano que vem, não, ano que vem eu vou, ou mais pra frente eu vou, mês que vem eu vou fazer esses exames depois. E aí, aquilo que é importante hoje vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando, e você vai colocando outras coisas na sua agenda, coisas que talvez sejam mais, sejam incêndios que você vai apagar no seu dia a dia. Só que aí um dia, como eu disse anteriormente, a conta chega, e às vezes a conta chega assim, de um jeito avassalador, e aquilo que você não fez hoje, não cuidou hoje, né, ali no futuro, quando essa conta chegar, ela chega assim um pouco desaforada, né? Um pouco, você não deu atenção para isso, então isso vem de um jeito avassalador, e isso não é só em relação ao câncer, é a gente como um todo, né? Se a gente não cuida da gente lá na frente, vai ter depressão, ou vai ter doenças, e o câncer também funciona assim. Então, fazer essa prevenção física de ir ao médico e ver com regularidade é importante, assim como fazer a prevenção emocional, de você se cuidar para que ali na frente também essas coisas não, né, ou pelo menos não é que não venham a acontecer, mas que pelo menos do ponto de vista emocional você não contribua para este cenário acontecer. Isso significa, por exemplo, você resolver as suas coisas emocionais hoje.
sem deixá-las para postergar, sem postergá-las, porque um dia, se você vai não cuidando das questões emocionais, isso pode se transformar em sintoma e pode se transformar em doença. Então, a gente se colocar como prioridade na nossa vida é um desafio, especialmente quando a gente olha todas as demandas que nós mulheres temos, e todas as demandas que nós mulheres temos vivendo hoje, em 2019, com tanta tecnologia, com tanto estímulo, com tantas coisas para a gente fazer. Agora, se a gente não se tornar prioridade, pois isso vai ter um preço. Então, isso não é, obviamente, uma ameaça, isso é um estímulo para que você observe. Se você, eu digo assim, tudo na vida tem preço. Se você não pagar o preço agora, de deixar de priorizar alguma coisa para se priorizar, você vai pagar o preço lá na frente de um outro jeito. Porque a conta não fecha, né? A gente precisa cuidar da gente. Um outro aspecto que eu observo que a mulher acaba se deixando de lado, além da prioridade, de não se colocar como prioridade, de ter tantas agendas como prioridade, é o próprio mito ou tabu de se tocar, de se cuidar, e que também, por incrível que pareça, hoje, em 2019, ainda é um tabu para muitas mulheres. Então, fazer o autoexame, que está aí, especialmente agora no mês de outubro, vários Instagrams, né, várias informações nas redes sociais, em qualquer site, você tem ali como fazer o autoexame, e muitas mulheres não fazem por preconceito, mas eu vou me tocar, eu vou fazer isso comigo mesma, deixa isso para quando for no médico. E o não fazer isso por um tabu, por um desconforto, por uma falta de conhecimento do seu próprio corpo, uma falta de conexão com o seu próprio corpo. Eu nem quero me tocar, né, porque o meu peito é pequeno demais, eu não quero dar conta de que ele é pequeno demais, ou porque ele é grande demais, ou porque eu tô gorda, ou porque eu tô magra, ou porque eu tô isso, ou porque eu tô aquilo. E eu coloco uma série de justificativas para mim mesma para não fazer isto. E essas justificativas, elas só vão me impedir de cuidar de mim mesma. E que vitória eu vou ter com isso? Então, assim, né, o tabu, aquilo que é simplesmente, o tabu ou a baixa autoestima, porque às vezes é um tabu de tocar no próprio corpo, às vezes é a baixa autoestima que me impede de tocar o meu corpo e aí ter contato com esse corpo que eu não estou feliz e satisfeita. Então, esses não são bons motivos para a gente não deixar, para a gente não se tocar, né? Esses não são bons motivos para a gente deixar de se tocar. Muito pelo contrário, é importante que a gente faça essa busca, que a gente faça a busca do autocuidado, seja de um ponto de vista emocional, seja de um ponto de vista físico, seja de um ponto de vista social, e eu digo social porque, assim, conviver com pessoas é importante, a gente estar em paz com as nossas emoções é importante, e a vida, obviamente, ela é fluida, então a gente não vai estar bem o tempo inteiro, e ok, tá tudo certo, isso faz parte. A gente também estar satisfeita com o nosso próprio corpo também é importante. Então, se eu não me toco porque eu não estou satisfeita, talvez me tocar possa ser um primeiro ato de amor para comigo mesma, para que eu comece a ficar mais satisfeita, ou inclusive que isso me estimule a me cuidar mais. Então, vamos, né, assim, o meu convite vamos mudar essa percepção que a gente tem a respeito do nosso próprio corpo, que só pode ser tocado sim, só pode ser tocado numa determinada condição, só pode ser tocado se tiver um problema, ou só pode ser tocado se estiver perfeito. Então, essas condições que às vezes a gente se coloca, só pode ser tocado se isso não for um tabu, um problema. Essas condições, elas podem ser absolutamente limitantes. Fazer as pazes com a gente mesma, é claro que eu estou falando aqui de uma coisa que às vezes parece mágica, romântica, mas isso não é nada de mágico nem de romântico, isso é um dado de realidade para a saúde mental, fazer as pazes com a gente mesma, a gente aprender a gostar da gente, exatamente como a gente está, inclusive para que isso nos impulsione a nos aproximar, a termos ações, comportamentos para chegarmos onde queremos, é importantíssimo, é fundamental. Então, fica então meu convite aqui, né, para que você possa
se tocar, se conhecer, isto é importante, e de quebra, ou não é nem de quebra, mas eu acho que como grande ganho, você tem aí a possibilidade de se antecipar a qualquer sinal que o seu corpo dê para que você possa cuidar. Então, de se antecipar para que não se torne um problema lá na frente, mas para que você faça isso de um jeito, se antecipando, prevenindo. Então, de fato, use aí a campanha para colocar em prática, para fazer o autoexame e para que você possa estar aí mais conectada com você mesma. Aproveite essa oportunidade, eu tenho certeza que isso vai te trazer ganhos além da prevenção do câncer. Isso vai te trazer ganhos também psíquicos, também na autoestima, também de contato com você mesma. Combinado? Que tal experimentar e se permitir se colocar como prioridade, se permitir se tocar, se permitir se conhecer, se observar, estar conectada com você, ainda que você não esteja extremamente satisfeita com o teu corpo, porque não é a satisfação ou insatisfação com o teu corpo que vai te trazer mais ou menos saúde, mas é a sua mudança de mentalidade em relação ao seu próprio corpo e a sua conexão com ele e o seu cuidado com ele é que vai te trazer mais saúde. Então, aproveite aí essa campanha, aproveite essa oportunidade e se estimule a realmente fazer o autoexame da mama para que você possa obter enfim, contato com você, melhor saúde e procure um médico, obviamente, se você encontrar algo de diferente aí no autoexame, ok? Combinado? Eu vou ficando por aqui. Hoje nossa última live na segunda-feira, semana que vem, essa semana ainda na sexta nos vemos na live e a partir da próxima então na quinta-feira à noite. Eu te encontro em breve. Um beijo grande, bora fazer o autoexame e se cuidar e se prevenir.